Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 11. Faremos a leitura dos versículos de 4 a 7. Também está projetado na tela. Aqueles que estão sem a palavra, ou sem a Bíblia. E depois faremos a leitura do texto de Romanos 15, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus 11, de 4 a 7. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quando as suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos ler? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Vamos ler de novo? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que lindo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, pedimos agora a tua bênção, para que possamos ser fiéis à tua palavra. Me usa, Pai, a despeito de tudo o que sou, mas em nome do Senhor Jesus, Pai, fala comigo como o Senhor tem falado, para que eu possa ser pregoeiro da palavra do Senhor nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certa feita, na região de Patrocínio, em Minas Gerais, aquela região enfrentou uma grande seca, mas uma seca muito forte. Os crentes das igrejas, as outras pessoas estavam perdendo seus gados, suas plantações, ou seja, uma seca muito grande. E a igreja presbiteriana de Patrocínio resolveu, com a graça de Deus, ter a iniciativa de promover um culto de oração pela manhã, para rogar a Deus que mandasse chuva. E esses irmãos foram para a igreja naquele dia de manhã, e lá estavam orando e pedindo a Deus que Deus fosse misericordioso, que mandasse chuva. E lá por volta de umas 3 ou 4 horas do início dessa reunião, eis que surge um menino nessa reunião. E quando esse menino entrou nessa reunião para participar desse ajuntamento, esse menino entrou com um guarda-chuva debaixo do braço. Eu fico pensando a expectativa. Ele entrou com um guarda-chuva debaixo do braço para participar da reunião de oração, para pedir a Deus bênçãos dos céus. Queridos e amados irmãos, há momentos na nossa caminhada rumo aos céus, nós precisamos ter a mesma atitude deste menino. A esperança, ter o guarda-chuva da esperança e saber que Jesus Cristo vai voltar. Há momentos que nós temos que relembrar que Deus pode fazer em meio às incertezas, dúvidas, inseguranças, todas as coisas. E nós olhando essas coisas, possamos manter o nosso candeeiro com a chama viva da esperança,
para nos manter firmes nas veredas da justiça e assim aguardar a chegada do noivo da igreja. Queridos, nós temos passado muitos problemas nesse país. E às vezes o que me entristece é essa falta de ânsia dos crentes de querer voltar para o céu. Essa falta de entusiasmo de saber que todas as coisas que estão acontecendo estão convergindo para a volta de Jesus. E aí tem a sensação que eu tenho, e provavelmente outros irmãos devem ter, é que as pessoas parecem que estão cada dia mais tristes, porque Jesus está voltando. Os crentes parecem que estão mais desanimados, porque Jesus está voltando. E nós não podemos correr o risco que correram aquelas 5 virgens nécias. Que quando Jesus voltou, quando o noivo voltou, as suas lâmpadas não tinham o azeite para clarear. E nós não podemos perder essa ânsia de saber que Jesus vai voltar. As coisas estão acontecendo, mas enquanto Jesus não volta, eu estou esperando que Jesus volte para que Ele me leve de novo para minha casa. E esse prazer eu tenho que ter. O salmista dizia assim: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, o que ele fazia? Medita dia e noite, esperando o noivo. E nós, queridos, precisamos ter isso, a igreja do Parque precisa ter isso. Porque quando nós temos esperança, nós podemos falar de Jesus para outras pessoas, e ao olhar para nós também, possamos transmitir a bênção dessa esperança que é ter Jesus. E nós precisamos ter essa esperança. Romanos 15:4 diz assim: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. No texto de Hebreus de 11, de 4 a 7, nossos irmãos do passado não puderam vivenciar a vinda de Cristo, mas o mesmo Deus deles, antes da fundação do mundo, já estava pondo em prática o plano especial que iria convergir em Cristo, com o objetivo de resgatar o homem e dar-lhe a esperança de uma vida eterna. Lá no começo, antes da fundação do mundo, Deus já estava preparando essa esperança para nós, para todos aqueles que serão alcançados pela bênção da graça do Senhor Jesus. Lá em Hebreus 11, nós vimos esses homens, eles viviam sobre as promessas do Senhor Deus. Eles não viram, mas eles viviam sob a promessa de Deus. Lá em Hebreus diz que Moisés viu o invisível. E nós, como crentes do Senhor Jesus, temos que ver o invisível. Essa esperança, essa chama da esperança da volta de Jesus tem que estar dentro de mim e dentro de todos nós aqui. Porque senão a pregação do Senhor Jesus é vã. Eu não posso crer num Jesus que morreu na cruz, foi ressuscitado, está à destra do Deus Pai, para que a gente viesse e não tivesse o prazer de voltar e ficar com Ele. Eu não posso crer nisso, irmãos. Você pode crer nisso? Que Deus fez esse plano maravilhoso para mim e para você, e mandou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Antes de eu estar aqui falando da palavra de Deus, antes do Rosa de Saron estar cantando aqui, antes do grupo Asaf estar cantando aqui, antes de nós lermos a palavra de Deus, antes de nós cantarmos os hinos aqui, antes do Eduardo estar tocando aqui, Jesus Cristo estava morrendo na cruz pelos meus pecados. Antes de Paulo começar a falar, Jesus já tinha morrido na cruz pelos pecados dele.
Eu não posso crer, irmãos, que eu e você não tenha essa ânsia, dessa esperança que é Jesus. Não posso crer que Deus ia fazer um plano maravilhoso desse para que a gente ficasse nessa situação, tristes, cabisbaixos, como se Jesus não fosse voltar. Queridos, chegou o momento de nós pensarmos nisso. Pensarmos nas coisas do céu. Não sei, estou aqui falando, de repente eu saio aqui, Jesus me chama, me recolhe, eu não sei, o dia de amanhã. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, viva na esperança de Jesus, amém? Quem não tem esperança são os homens, são essas pessoas que ainda não têm Jesus. Eles não têm esperança. Você vai no sepultamento de um crente, é outra coisa, é outro departamento. É outro departamento. Eu às vezes vou em sepultamento de alguns amigos que morrem lá do Mackenzie, ou de alguns outros amigos que não são crentes. Esses dias mesmo fui de um parente da gente, da parte da Eliana. Irmãos, é a coisa mais fora do contexto. E um dos primos da Eliana chegou para mim e disse, morreu, né? Foi para outro lugar, não sei nem se tem outro lugar, né? Assim, não tem esperança. Não é? Nós não, queridos. Nós temos a esperança que é Jesus. É isso, queridos. Não fique de cabisbaixo, de cabeça baixa. Pense na esperança que é Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Eles não viram essas coisas. Mas muitos crentes no passado, mulheres, homens, contemplaram a manjedoura. Aleluia. Muitos homens e muitas mulheres contemplaram a cruz de Jesus. Aleluia. Muitos homens e muitos crentes contemplaram o túmulo vazio. Aleluia. E muitos homens andaram com Jesus na sua ressurreição. Enquanto andavam pelo caminho de Emaús, um olhou para o outro e disse assim: enquanto falávamos com esse homem, não ardia o nosso coração? Eles viram. O túmulo está vazio, irmão. E quando o túmulo está vazio, a cruz também está vazia. É para nós vermos que tem esperança para nós. Nós temos que ter essa esperança, porque o túmulo está vazio, a cruz está vazia. Contemplaram a manjedoura, a cruz e o túmulo vazio. Fato estes, que foi por meio destas coisas que foram alcançados pela salvação. E essa salvação foram alcançadas por Ele e também é assegurada por Jesus para nós. Aleluia. Depois dessas coisas serem escritas e sermos agraciados pelo próprio Jesus que nos alcançou com a sua graça, a esperança de Jesus, com a esperança de Jesus, nós vamos desfrutar com Ele além deste mundo. Uma coisa linda que eu vejo na crucificação foi quando aquele ladrão disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. E Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo. Irmãos, a coisa mais linda que eu vejo ali foi o reconhecimento daquele homem de quem era Jesus. A segunda coisa
Foi quando Jesus falou assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Foi a bênção de ter a melhor companhia, que seria Jesus. E a terceira bênção é saber que ia morar eternamente com Jesus. Com certeza, irmãos, aquele ladrão estava cansado, sobrecarregado, e mesmo na cruz, Jesus disse: troca o teu fardo com o meu, porque o meu é leve, o meu é suave. Aleluia. Mesmo na cruz, Jesus fez isso por aquele ladrão, porque ele estava cansado, ele estava sem esperança. O outro falou assim: para com isso, deixa disso, que negócio é esse? Mas ele não, ele sabia. Eu já rodei tudo que posso imaginar. Tudo, eu fico imaginando aquele homem na cruz, pedindo para que Jesus lembrasse dele. Era a única esperança que ele tinha. Ele viu Jesus na cruz morto. Ele olhou para Jesus. E o olhar dele para Jesus, algo trouxe e falou assim: tem esperança. Querido, em nome de Jesus, aqueça o seu coração com essa esperança que é o próprio Deus, o próprio Jesus. Não desanime. Não pare no caminho. Continue. Você vai desfrutar com Ele além deste mundo. Você vai ter a experiência, o processo da ressurreição. Você vai passar por esse mesmo momento que Jesus passou, querido. Isso é bênção para mim e para você. Isso é bênção. A experiência de Jesus. Além disso, você vai ter essa experiência pessoal e vai desfrutar da alegria de estar com o nosso Salvador na glória para sempre. Às vezes as pessoas dizem para mim: poxa, Silvino, fulano viveu 98 anos. E às vezes eu falo para as pessoas: o que é 98 anos comparado com a eternidade? Não é nada. Faz a conta. Faz a conta. Quem é bom de matemática? Cadê o matemático lá? O doutor. Faz a conta. O que é 98 anos comparado com a eternidade, Eduardo? Nada. Nada. É por isso que o apóstolo Paulo ansiava estar perto do Senhor. Você já pensou? Às vezes eu viajo, sabe? Você ser eterno, Kika, você ser eterno na presença de Jesus. Um dia eu estava pensando, orando em casa. Falei: quando eu chegar no céu, eu vou perguntar algumas coisas para o Senhor, se é que eu tiver coragem de perguntar. E aí, quando eu pensar que acabou, Alisson, aí Jesus vem e vai me responder. Mas ele fala assim: espera, é só o começo. Porque as minhas respostas são eternas. E a esperança do Senhor no meu coração, na sua, tem que ser eterno. Isso você tem que ter no seu coração, a eternidade do Senhor. Nós somos criados, nós temos a eternidade dentro de nós. É por isso que quando perdemos um ente querido, a gente chora, a gente sente dor, porque Deus
plantou em nós a semente da eternidade. Mas, lamentavelmente, como diz o presbítero Ricardo, veio uma bomba atômica que é o pecado e ela consegue me separar do Senhor Deus. Mas essa bomba atômica, ela foi desarmada na cruz pelo nosso Senhor Jesus. Aleluia. Para te resgatar de novo, para que você tenha esperança. Ao lermos as Escrituras, tanto o Velho como o Novo Testamento, a palavra de Deus nos remete para a esperança. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra, olha lá, vamos ler juntos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, Jesus Cristo é a nossa esperança. A palavra de Deus em Romanos 15, 13 também fala sobre essa esperança, que servimos o Deus da esperança. Olha lá, vamos ler. E o Deus... Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo. O que é todo? É todo. Não vai ficar um espaço seu. E paz no vosso crer, para que sejais o quê? De quê? Não de dinheiro. Porque o dinheiro é perecível, ele acaba. É coisa material. Mas que você seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. E eu e você somos templo do Espírito Santo. Então nós temos que estar ricos desta esperança. Hebreus 11, 1 é a descrição maravilhosa dessa esperança. Vamos ler? Ora, a fé... É isso aí. Isso é esperar. Que está atrelada com a fé. Isso é esperar. Isso é esperar. Isso é ter certeza das coisas que se esperam. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Como peregrinos, devemos estar prontos a deixar as coisas desse mundo para um relacionamento mais íntimo com Cristo, nosso Senhor. A esperança gera força e confiança, vitalizando o esforço meu e teu para correr no estádio, combater o bom combate e suportar a leve e momentânea tribulação. Essa é a esperança. E é verdade mesmo que quando nós esperamos e quando nós olhamos para Jesus, ela fortalece, ela vitaliza, ela me dá poder, ela me dá sustentação para que eu possa combater o bom combate e suportar a leve e momentânea tribulação. Jeremias 17, 7 e 8. Vamos ler esse texto. Preste muito atenção nesse texto. Bênção de Deus desse profeta para nós. Vamos ler. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia! Essa esperança
Essa é a esperança. Que mesmo nessas coisas que estão elencadas na palavra de Deus, porque ela é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, porque a esperança da volta de Jesus está plantada dentro de mim e de você. Romanos 8, 18 e 19, Paulo diz que a esperança é a âncora da alma. Vamos ler. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Isso é esperança, queridos. Isso é esperança. A palavra de Deus, ela recicla a minha vida para que eu não perca de forma alguma o alvo de saber que Jesus Cristo é a nossa esperança. Por que tudo isso? Por que todas essas coisas? Por que da esperança? Primeira coisa, porque não estamos mais na morte. Amém? Nós não estamos mais na morte. Bênção de Deus. Segunda coisa, não estamos mais nas trevas. Aleluia. Porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas sim, aguardando a volta de Jesus. Para concluir, irmãos, volte lá para Hebreus 11. E algumas coisas que a palavra de Deus nos dá e nos dá como receita para que possamos aguardar a esperança enquanto ela não volta, que é o nosso Senhor Jesus. A primeira está no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Sabe qual que é a receita aqui? Viver para adorar. Olha lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus, mas não foi um sacrifício qualquer. Foi mais excelente sacrifício do que Caim. Por que ele fez isso? Porque ele via o seu pai fazendo. E quando o seu pai fazia, a criação foi para os mesmos filhos, tanto para Abel quanto para Caim. As mesmas coisas. Ele via o seu pai fazer o mesmo sacrifício, tanto Abel como Caim via exatamente fazer o mesmo sacrifício. Mas Caim resolveu fazer o melhor. Fazer aquele que adorou a Senhor, que adora o Senhor. Primeira receita, viver para adorar. Queridos, nós estamos aqui para adorar a Deus. Amém, queridos? E quando temos essa esperança no meu coração e no seu, nós vivemos para adorar a Deus. E foi assim que Caim fez. Ele ofereceu o excelente sacrifício. Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Segunda receita, versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Viver
andando com Deus. Porque se a esperança bater na tua porta, você tem que estar preparado. Amém, queridos? Quando eu e você baixarmos a sepultura, Jesus voltou para mim. Né, Joel? Voltou. Então eu tenho que viver andando com Deus. Eu fico imaginando a experiência de Enoque. Todos os dias Enoque andava com Deus. Olha que coisa. Pensou, Márcio? Todos os dias Enoque andava com Deus. Aí um dia Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, poder, conversou com ele mesmo e falou assim: eu vou trazer esse homem para cá, para ficar mais perto de mim. Coisa boa. Ande com Deus. Viver andando com Deus. E a terceira receita. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual ordenou ao mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Terceira receita. Viver e obedecer. Viver e obedecer. Primeira, adorar. Segundo, andar com Deus. Terceiro, viver e obedecer. Enquanto a esperança não vem. Que Deus te abençoe. Que Deus aqueça o seu coração nessa noite. Você saia exultante nessa noite. Que amanhã, quando você for trabalhar, estiver nos seus afazeres, faça isso com alegria, com adoração ao Senhor, mas sabendo que a sua esperança está por vir. Sua esperança está por vir. E que Deus te guarde. Que Deus realmente fale ao teu coração nessa noite. Você saia com um sorriso daqui a aqui. Alegre, feliz, por saber que o sacrifício de Jesus não foi em vão. E o sacrifício de Jesus foi especial para mim e para você. Porque Ele fez e está fazendo uma coisa maravilhosa. Preparando um lugar para mim e para você. Ele diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Amém, querido? Isso é esperança. Que Deus te abençoe.